Existe algo misterioso no modo como certas palavras chegam até nós, exatamente no momento em que nossa alma está preparada para ouvi-las. Como se houvesse uma linguagem secreta entre o universo e nossa sede mais profunda de compreensão. Talvez seja isso que chamamos de sincronicidade, esse fenômeno que Jung descreveu como coincidências significativas, momentos em que o externo espelha perfeitamente o interno, quando o acaso revela sua face divina. Se você está aqui agora assistindo a estas palavras, talvez não seja por acidente. Talvez seja porque algo em você está pedindo para ser ouvido. Algo que vem sussurrando há tempos, mas que você ainda não teve coragem suficiente para escutar. Porque há uma diferença entre estar pronto para ouvir e estar preparado para agir. E a alma, essa parte mais sábia de nós, tem um timing próprio que raramente coincide com nossa pressa. Vivemos numa época onde todo mundo tem algo a dizer sobre como você deveria estar se sentindo, sobre o que deveria estar fazendo, sobre qual caminho seguir. Mas e se a resposta não estivesse lá fora? E se ela estivesse sussurrando no silêncio que você tem tanto medo de habitar? Porque há uma dor silenciosa que muitos carregam sem conseguir nomear. Essa sensação de estar vivendo uma vida que não é completamente sua, de estar representando um papel que foi escrito por outras mãos. Jung chamava isso de neurose, a distância entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser. É quando a personalidade que construímos para sobreviver no mundo começa a nos sufocar por dentro. E essa sufocação se manifesta de formas estranhas. Um cansaço que o sono não cura. Uma irritação constante que não tem motivo aparente. Uma sensação de que algo essencial está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. A dor emocional, diferente da dor física, não tem localização específica. Ela habita todos os cantos do ser, como uma névoa que turva a visão e torna tudo menos nítido. Você pode estar no meio de uma festa e se sentir completamente sozinho. Pode estar cercado de conquistas e ainda assim sentir um vazio inexplicável. Porque a dor da alma é assim. Ela não respeita circunstâncias externas. Ela fala de algo mais profundo. O que mais me impressiona na obra de Jung é sua compreensão de que a cura não começa com a ausência de dor, mas com a coragem de olhar para ela. De parar de fugir, de parar de disfarçar, de parar de medicar. A cura começa quando a verdade passa a incomodar mais do que a mentira que você vem vivendo. Quando manter a fachada se torna mais doloroso do que enfrentar o caos interno. Há um momento na vida, e talvez seja este momento, em que algo dentro de você diz basta. Não gritando, não com drama, mas com uma firmeza calma que vem das profundezas. É quando você percebe que passou tanto tempo tentando ser o que esperavam de você, que esqueceu completamente de perguntar quem você realmente é. E essa pergunta, quando finalmente surge, vem acompanhada de uma sensação estranha, alívio misturado com terror. O processo de despertar nunca é confortável, porque despertar significa sair de um estado de inconsciência que, por mais doloroso que seja, pelo menos era familiar. É como sair de uma casa onde você morou a vida toda. Mesmo que ela estivesse desabando, pelo menos você conhecia cada cômodo, cada rachadura na parede, cada som que ela fazia durante a madrugada. A transformação exige que você abandone essa casa conhecida e se aventure em territórios inexplorados da própria alma. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Sua escuridão está pedindo para ser vista, para ser compreendida, para ser integrada. Não eliminada, mas integrada. Porque a sombra não é o inimigo. Ela é parte esquecida de você que precisa ser reconhecida para que você possa se tornar inteiro. A sincronicidade que te trouxe até estas palavras não é casual. É resposta. Resposta a um pedido que talvez você nem saiba que fez. Mas a alma sempre sabe. Ela vai criando situações, encontros, momentos de revelação, até que você pare e preste atenção. Até que você reconheça que chegou a hora de parar de viver na superfície
e mergulhar nas profundezas do seu próprio mistério. Antes de mergulharmos mais fundo no conteúdo de hoje, quero fazer uma pausa aqui para agradecer cada um de vocês que acompanha nosso canal. Vocês não fazem ideia de como é gratificante saber que estas palavras chegam até pessoas que, como eu, acreditam que a vida interior é o território mais importante que existe. Nosso trabalho aqui não é apenas criar conteúdo, é criar pontes entre almas que se reconhecem na busca por algo mais verdadeiro, mais profundo. Recebo mensagens de pessoas de todos os cantos do Brasil e até mesmo de outros países, compartilhando como estes vídeos têm sido companhia em momentos de introspecção, em noites de insônia existencial, em tardes de domingo, quando a alma pede silêncio para processar a vida. Isso me toca profundamente, porque sei que quando alguém busca conteúdo terapêutico, não está procurando entretenimento, está procurando compreensão. A gente se dedica a estudar, a sentir, a mergulhar profundamente naquilo que vocês estão passando, porque acreditamos que cada processo de transformação é sagrado e merece ser tratado com o cuidado que ele pede. Não fazemos conteúdo superficial aqui. Fazemos conteúdo que toca onde dói, que ilumina onde está escuro, que acolhe onde está ferido. É incrível perceber como nossa comunidade cresceu organicamente, pessoa por pessoa, alma por alma. Gente que encontra estes vídeos em momentos cruciais da vida e decide ficar, porque reconhece que aqui encontrou um lugar onde é possível falar sobre as coisas que realmente importam. Um lugar onde a vulnerabilidade é vista como força, onde a dor é tratada como mestra, onde o silêncio é respeitado como território sagrado de cura. A dor emocional é uma das experiências mais incompreendidas da condição humana. Vivemos numa sociedade que trata qualquer forma de sofrimento como um problema técnico que precisa ser resolvido rapidamente, como um defeito que precisa ser consertado, como um sintoma que precisa ser silenciado. Mas Jung nos ensina algo revolucionário. A dor psíquica não é o problema, ela é o sinal de que algo importante está tentando emergir à consciência. Pense no seu corpo por um momento. Quando você encosta a mão no fogão quente, a dor te faz retirar a mão imediatamente. A dor física é um sistema de alerta que te protege de danos maiores. A dor emocional funciona de forma similar, mas muito mais complexa. Ela surge quando há uma dissonância entre quem você é e como você está vivendo. É o alarme interno que dispara quando sua alma reconhece que algo fundamental está sendo negligenciado. O problema é que aprendemos a tratar os sintomas ao invés de investigar as causas. Quando o coração aperta sem motivo aparente, tomamos algo para acalmar. Quando a mente não para de remoer os mesmos pensamentos, buscamos distração. Quando o corpo se cansa sem ter feito esforço físico, forçamos mais energia. Mas, e se todos esses sinais fossem tentativas da psique de chamar nossa atenção para algo que precisa ser visto? Jung observou que muitas vezes o corpo adoece antes da mente compreender o que está acontecendo. Você acorda cansado sem motivo. Sua digestão muda. Seu sono fica perturbado. Pequenas coisas começam a te irritar mais do que o normal. O humor oscila sem explicação lógica. Tudo isso pode ser o corpo traduzindo em linguagem física aquilo que a alma ainda não conseguiu colocar em palavras. A linguagem do inconsciente é simbólica, não linear. Ela se manifesta através de sonhos repetitivos, de sensações estranhas, de sincronicidades que parecem querer te dizer algo. Um número que você vê em todo lugar. Uma música que te emociona sem saber por quê. Pessoas que aparecem na sua vida falando exatamente o que você precisava ouvir. O inconsciente está sempre se comunicando, mas numa frequência que nossa mente racional raramente consegue decodificar. Quando algo em você começa a gritar no silêncio, quando há uma inquietação que não se acalma com as distrações habituais, quando você sente que está vivendo uma vida que não é completamente sua, isso não é sinal de fraqueza mental ou desequilíbrio emocional. É sinal de que sua alma está tentando te conduzir para um novo estágio de desenvolvimento.
Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é. O primeiro estágio dessa ruptura é sempre o mais confuso. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que. É como estar numa casa onde todas as paredes estão no lugar, mas você sente que precisa de mais espaço. Você olha para a sua vida, trabalho, relacionamentos, rotina, e tudo parece estar funcionando. Mas há uma sensação persistente de que você está representando um papel que não escolheu conscientemente. A dor dessa fase é específica, é a dor do reconhecimento. Quando você finalmente admite para si mesmo que talvez tenha passado anos, talvez décadas, vivendo de acordo com roteiros que outras pessoas escreveram para você. A dor de perceber que suas escolhas foram feitas mais por medo da rejeição do que por amor à vida. A dor de reconhecer que você se tornou especialista em ser o que esperavam de você, mas perdeu completamente o contato com suas próprias necessidades, desejos, sonhos. Jung dizia que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O que ele queria dizer é que quando evitamos enfrentar as questões reais da nossa existência, a psique cria sintomas para nos forçar a prestar atenção. A ansiedade que não tem motivo aparente pode ser sua alma pedindo por mais autenticidade. A depressão que parece vir do nada pode ser o luto pela vida não vivida. A irritação constante pode ser raiva reprimida contra as escolhas que fez por obrigação. A boa notícia é que quando você começa a reconhecer esses sinais como comunicação ao invés de punição, quando para de lutar contra eles e começa a escutá-los, algo muda. A dor não desaparece imediatamente, mas ganha significado. E dor com significado é transformação em processo. Dor sem significado é apenas sofrimento vazio. A diferença entre essas duas experiências pode determinar se você vai emergir desse processo mais inteiro ou mais fragmentado. Há uma pergunta que raramente fazemos a nós mesmos, e talvez seja a mais importante de todas. Quantas das suas escolhas foram realmente suas? Não as grandes decisões que você justifica racionalmente, mas as pequenas escolhas diárias que moldam sua realidade. A forma como você reage às situações, as palavras que escolhe para se expressar, as emoções que permite sentir ou que força a desaparecer, o jeito como você se comporta em diferentes ambientes. Quantas dessas coisas refletem quem você realmente é? Jung desenvolveu o conceito de persona para descrever essa máscara social que construímos para navegar no mundo. A persona não é necessariamente algo negativo. Ela é uma ferramenta psicológica necessária para a vida em sociedade. O problema surge quando nos identificamos completamente com essa máscara, quando esquecemos que ela é apenas uma parte de nós, não nossa totalidade. É quando a persona se torna uma prisão, ao invés de ser uma vestimenta que podemos tirar quando voltamos para casa. A construção da persona começa muito cedo. Ainda criança, você percebe quais comportamentos geram aprovação e quais geram rejeição. Descobre que, quando age de determinada forma, os adultos sorriem, te elogiam, te dão atenção. Quando age de outra forma, eles franzem a testa, se afastam, demonstram descontentamento. Gradualmente, você vai moldando sua personalidade, não baseado no que emerge naturalmente de dentro de você, mas no que funciona melhor para manter os vínculos seguros. Esse processo é natural e necessário para a sobrevivência emocional. Uma criança precisa sentir que pertence, que é aceita, que é amada. Se ela percebe que certas partes da sua natureza causam desconforto nos cuidadores, ela aprende rapidamente a esconder essas partes. A raiva é engolida porque criança educada não grita. A tristeza é disfarçada porque não é para ficar fazendo drama. A curiosidade é contida porque não é para fazer muita pergunta. A espontaneidade é controlada porque tem que saber se comportar. Anos depois, você se torna um adulto que carrega dentro de si uma criança silenciada. Uma criança que aprendeu que afeto condicional é melhor que nenhum afeto. Uma criança que desenvolveu antenas supersensíveis para captar o que os outros esperam e se moldar de acordo.
Você se torna um especialista em leitura de ambiente, em adaptação, em performance. Mas no processo, perde o contato com sua bússola interna. O afastamento progressivo de si mesmo é quase imperceptível no início. Você toma decisões baseadas no que deveria fazer ao invés do que quer fazer. Escolhe profissões que dão status ao invés de satisfação. Mantém relacionamentos que funcionam bem no papel, mas não nutrem sua alma. Constrói uma vida que parece perfeita quando vista de fora, mas que deixa um gosto de incompletude quando experimentada de dentro. A insatisfação crônica que muitos sentem tem origem justamente nessa dissonância. É impossível sentir plenitude vivendo uma vida que não é autenticamente sua. Por mais que você se esforce, por mais que conquiste, por mais que aparente estar tudo sob controle, há sempre uma sensação de que algo essencial está faltando. Porque está faltando. Você está faltando na sua própria vida. Jung identificou que essa situação cria o que ele chamou de arquétipo da alma aprisionada. É quando sua essência verdadeira fica trancada nos porões da psique, enquanto a superfície é ocupada por uma versão editada de quem você é. A alma aprisionada não desaparece. Ela se comunica através de sintomas, de sonhos, de momentos de melancolia inexplicável, de uma sensação constante de estar vivendo uma vida emprestada. O mais cruel é que muitas vezes você nem percebe que está vivendo dessa forma. A persona se torna tão automática, tão natural, que você acredita genuinamente que aquela é sua verdadeira personalidade. Você se identifica com seus papéis: filho obediente, funcionário dedicado, cônjuge compreensivo, amigo sempre disponível. Não há nada de errado com esses papéis em si, mas quando eles se tornam sua identidade total, você perde o acesso às outras dimensões da sua humanidade. A tragédia é que você pode passar a vida toda sendo muito bem-sucedido em ser uma versão empobrecida de si mesmo. Pode receber elogios, reconhecimento, amor condicional por essa performance. Mas no fundo, sempre haverá uma sensação de fraude, de estar enganando todo mundo, incluindo a si mesmo. Porque você sabe, mesmo que inconscientemente, que as pessoas estão se relacionando com sua máscara, não com sua verdade. A boa notícia é que a alma nunca para de enviar sinais. Por mais soterrada que esteja, ela continua pulsando, continua pedindo para ser vista, para ser vivida. E há momentos na vida, crises, perdas, transições, em que essas estruturas de sobrevivência começam a ruir, criando espaço para que algo mais autêntico possa emergir. O momento em que você reconhece que a vida que está levando talvez nunca tenha sido realmente sua é o início da jornada de volta para casa, de volta para você mesmo. Existe um momento preciso na jornada de autoconhecimento que define tudo o que vem depois. É o momento em que você para de fugir, para de explicar, para de justificar, para de procurar culpados, para de buscar distrações. É quando você finalmente encontra coragem suficiente para se sentar com sua própria dor e perguntar: o que você está tentando me dizer? Jung revolucionou a psicologia ao propor que nossos aspectos sombrios não são defeitos a serem eliminados, mas partes excluídas da consciência que precisam ser reintegradas. A sombra não é o mal em nós, é tudo aquilo que fomos obrigados a rejeitar para sermos aceitos. É nossa raiva legítima transformada em ressentimento, nossa tristeza autêntica transformada em depressão, nossa força vital transformada em agressividade, nossa sensibilidade transformada em fragilidade. O processo de olhar para a sombra é talvez o mais desafiador de toda a jornada interior, porque significa reconhecer que você tem sido cúmplice da própria prisão, que muitas das suas frustrações nasceram de escolhas que você fez por medo, por covardia, por necessidade de aprovação, que você traiu a si mesmo repetidas vezes, pequenas traições diárias, que foram se acumulando até formar uma vida que não reflete quem você realmente é. A primeira reação ao encontrar a sombra é sempre resistência.
A mente imediatamente começa a criar explicações, a encontrar outros responsáveis, a minimizar a importância do que está sendo revelado. Não é bem assim. As circunstâncias me obrigaram. Eu não tinha escolha. Foi a única forma de sobreviver. Todas essas justificativas podem até ter validade, mas elas também funcionam como mecanismos de defesa que impedem a transformação real. A coragem de olhar não é a coragem do herói que enfrenta dragões externos. É a coragem mais sutil e mais difícil, a de se sentar em silêncio consigo mesmo e permitir que a verdade apareça sem filtros. É a coragem de sentir a vergonha, a raiva, a tristeza, o medo, todas as emoções que você aprendeu a evitar ou disfarçar. É a coragem de reconhecer seus padrões destrutivos sem se punir, mas também sem se desculpar. Jung descobriu que a escuta interna é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Vivemos numa cultura que valoriza a ação, a produtividade, o movimento constante. Parar para escutar pode parecer perda de tempo, preguiça, autoindulgência, mas a pausa é, na verdade, o portal mais direto para a transformação. É no silêncio que conseguimos ouvir os sussurros da alma que ficam abafados pelo ruído do mundo externo. A pausa não é passividade, é um estado ativo de receptividade. É quando você cria espaço interno suficiente para que conteúdos inconscientes possam emergir à superfície da consciência. Dreams que você não lembrava, memórias que estavam soterradas, insights que surgem do nada, sensações corporais que você sempre ignorou. Tudo isso são formas da psique se comunicar com você, mas ela só consegue falar quando há silêncio suficiente para ouvi-la. Uma das descobertas mais revolucionárias de Jung é que sentir dor emocional é prova de que algo em você ainda está vivo. A depressão total, a apatia completa, a desconexão absoluta são sinais de morte psíquica. Mas quando você sente raiva, tristeza, frustração, desespero, por mais dolorosos que sejam esses sentimentos, é porque ainda há energia vital circulando. Há ainda uma parte de você que se importa, que quer viver, que está lutando para emergir. O medo de olhar para dentro geralmente vem da fantasia de que vamos encontrar um monstro horrível, algo insuportável, algo que vai nos destruir. Mas a experiência de quem faz essa jornada é bem diferente. O que você encontra na sombra não é um demônio. São partes suas que ficaram congeladas no tempo, aspectos da sua personalidade que foram rejeitados tão cedo que nunca tiveram chance de amadurecer. É como encontrar uma criança assustada, que estava se escondendo no porão há décadas. A cura não acontece através da eliminação da sombra, mas através da sua integração consciente. Quando você reconhece e aceita essas partes rejeitadas de si mesmo, elas param de controlar sua vida de forma inconsciente. A raiva que você nunca permitiu sentir para de vazar como irritação crônica. A tristeza que você sempre engoliu para de se manifestar como depressão. O medo que você nunca assumiu para de te paralisar em situações importantes. O paradoxo é que quanto mais você consegue olhar para sua sombra com compaixão, mais luz você consegue acessar. Porque a energia que estava sendo gasta para manter certas partes de você escondidas fica disponível para outras coisas. Você para de usar energia para fingir ser o que não é e pode começar a investir essa energia em se tornar quem você realmente é. E essa é a diferença entre cura cosmética e transformação real. A coragem de olhar não surge de um dia para o outro. Ela se desenvolve gradualmente, através de pequenos atos de honestidade consigo mesmo, através de momentos em que você escolhe sentir ao invés de evitar, através de situações em que você escolhe a verdade desconfortável ao invés da mentira tranquilizadora. A coragem é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E um dia você percebe que já não tem mais medo de encontrar consigo mesmo, porque descobriu que o que existe dentro de você não é um monstro, mas um tesouro esperando para ser descoberto. Recebo diariamente comentários e mensagens de pessoas que se identificam profundamente com o conteúdo que trazemos aqui.
Histórias de reconhecimento, de alívio por finalmente encontrar palavras para aquilo que vinham sentindo em silêncio. Relatos de pessoas que usam estes vídeos como companhia nos momentos mais difíceis do processo de transformação, como uma luz que orienta quando tudo parece escuro e confuso. Fico profundamente tocado ao saber que estas reflexões chegam até vocês nos momentos exatos em que precisam ouvi-las, que servem como ponte entre a dor e a compreensão, entre o caos interno e a possibilidade de encontrar sentido no sofrimento. Mas há algo importante que preciso compartilhar. Ouvir, se identificar e compreender são apenas os primeiros passos. A transformação real acontece quando saímos da posição de espectadores da própria vida e nos tornamos protagonistas da nossa mudança. Por isso, desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, um processo estruturado, com passos práticos e concretos para você não apenas entender seu processo de transformação, mas efetivamente colocá-lo em movimento. Porque uma coisa é reconhecer os padrões que te mantêm preso. Outra coisa é ter ferramentas reais para transformá-los. O programa nasceu da percepção de que muitas pessoas ficam eternamente na fase de compreensão intelectual, sem nunca dar o salto para a ação transformadora. Ficam assistindo vídeos, lendo livros, conversando sobre crescimento pessoal, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. O conhecimento sem aplicação prática vira apenas mais uma forma sofisticada de procrastinação espiritual. Se você sente que chegou o momento de sair da teoria e entrar na prática, de transformar insights em mudanças concretas na sua vida, o link para conhecer o programa está no primeiro comentário fixado. Não é um curso teórico, é um processo experiencial que vai te acompanhar passo a passo na jornada de reconexão com sua verdadeira natureza. Existe uma lei invisível que governa os processos de transformação profunda. Antes que algo novo possa nascer, algo antigo precisa morrer. Não uma morte literal, mas uma morte simbólica, o fim de padrões, identidades, estruturas que já não servem mais ao seu crescimento. E essa morte raramente é pacífica. Ela vem acompanhada de caos, confusão, sensação de que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Jung observou que os grandes processos de individuação sempre começam com aquilo que ele chamou de coincidências significativas. De repente, você começa a notar números repetidos em todo lugar. 1111, 2222, ou sequências que chamam sua atenção de forma inexplicável. Frases que você ouve em conversas aleatórias e que parecem dirigidas especificamente para você. Livros que caem literalmente nas suas mãos. Pessoas que aparecem na sua vida falando exatamente o que você precisava ouvir. Essas sincronicidades funcionam como fissuras na realidade consensual. Momentos em que a vida parece conspirar para chamar sua atenção, para te lembrar de que existe uma dimensão da realidade muito maior do que a que você consegue controlar com sua mente consciente. São sinais de que sua alma está se comunicando com você através da linguagem simbólica que permeia toda a existência. Mas as sincronicidades são apenas o início. Logo em seguida, começa o que Jung chamava de a noite escura da alma, um período em que a vida parece decidir que chegou a hora de uma renovação completa. É quando relacionamentos que você achava que durariam para sempre começam a se desfazer. Trabalhos que davam segurança se tornam insuportáveis. Planos cuidadosamente elaborados encontram obstáculos inesperados. Pessoas importantes saem da sua vida, às vezes de forma abrupta e dolorosa. A vida provocando uma morte simbólica é um dos fenômenos mais incompreendidos da experiência humana. A tendência natural é lutar contra essas mudanças, tentar manter tudo como estava, segurar com força aquilo que está tentando ir embora. Mas Jung descobriu que essa resistência só prolonga o sofrimento. Quando a alma decide que é hora de uma transformação profunda, ela vai removendo sistematicamente tudo que impede seu florescimento. O ego, essa estrutura psíquica que se identifica com a continuidade, com o controle, com a previsibilidade, interpreta essa fase como uma catástrofe.
Eu estou perdendo tudo. Minha vida está desmoronando. Nada está dando certo. O ego não consegue ver que essa aparente destruição é, na verdade, um processo criativo. A vida fazendo espaço para algo novo emergir. É como uma árvore que precisa perder todas as folhas no outono para que brotos novos possam nascer na primavera. Ou como uma cobra que precisa trocar de pele quando a antiga fica pequena demais. A natureza está cheia desses ciclos de morte e renascimento, mas nós, humanos, temos dificuldade de aceitar que também fazemos parte desses ritmos naturais. A resistência do ego durante essa fase é compreensível, mas contraproducente. O ego quer garantias de que tudo vai dar certo, quer um plano detalhado, quer saber exatamente onde está indo antes de dar o próximo passo. Mas a alma funciona de forma completamente diferente. Ela confia no processo. Ela sabe que do caos surge a ordem. Ela entende que às vezes é preciso se perder para se encontrar de verdade. Jung dizia que o convite da alma sempre surge como um sussurro antes de se tornar um grito. Primeiro, você sente uma inquietação sutil, uma sensação de que algo precisa mudar. Se você não escuta, a alma aumenta o volume. Problemas de saúde, crises nos relacionamentos, insatisfação profissional. Se ainda assim você não presta atenção, ela pode criar situações mais dramáticas para forçar a transformação. O que muitas pessoas não compreendem é que essa fase de desmoronamento não é punição, é proteção. A alma está removendo de sua vida tudo aquilo que não vibra mais com quem você está se tornando. É como fazer uma limpeza energética profunda, eliminando elementos tóxicos que impediam seu crescimento. Por mais doloroso que seja no momento, é um ato de amor da sua própria psique. A sabedoria está em aprender a cooperar com esse processo, ao invés de lutar contra ele. Não significa aceitar passivamente tudo o que acontece, mas desenvolver a capacidade de discernir entre o que deve ser protegido e o que precisa ser liberado. Algumas coisas que estão saindo da sua vida realmente precisam ir. Outras talvez possam ser preservadas, mas de uma forma completamente nova. O desafio maior é desenvolver tolerância à incerteza. Viver no meio do furacão sem tentar controlar a direção dos ventos. Confiar que existe uma inteligência maior orquestrando essas mudanças, mesmo quando sua mente racional não consegue ver o sentido. É uma das lições mais difíceis da vida espiritual. Aprender que nem tudo precisa fazer sentido para a mente para ser perfeitamente adequado para a alma. Um dos aspectos mais angustiantes dos processos de transformação profunda é a sensação de que você está perdendo a sanidade. Os sintomas podem ser assustadoramente similares aos de um surto psicótico. Perda de referências, sensação de irrealidade, desconexão com o mundo familiar, oscilações extremas de humor, percepções alteradas da realidade. A diferença crucial é que num colapso psicológico, você perde o contato com a realidade consensual sem ganhar acesso a uma realidade mais ampla. Na individuação, você está atravessando camadas mais profundas da consciência. Jung fez uma distinção fundamental entre patologia mental e crise espiritual. Na patologia, há uma fragmentação da personalidade que leva ao caos sem direção. Na crise espiritual, há uma desorganização temporária que precede uma reorganização em um nível mais elevado de integração. É como uma borboleta saindo do casulo. Por um momento, ela não é mais lagarta, mas ainda não é completamente borboleta. É nesse espaço intermediário que mora a confusão. O processo de individuação necessariamente passa por uma fase que Jung chamou de inflação do ego, seguida por deflação do ego. Primeiro, você se identifica demais com os conteúdos arquetípicos que estão emergindo, sente-se especial, escolhido, iluminado. Depois percebe que não consegue integrar tanta energia nova e se sente pequeno, perdido, insignificante. Essas oscilações são normais e necessárias até que você encontre um ponto de equilíbrio. A sensação de estar ficando louco surge principalmente porque você começa a questionar verdades que antes aceitava sem pensar.
Valores que guiaram sua vida inteira, de repente, parecem vazios. Relacionamentos que pareciam sólidos revelam sua superficialidade. Objetivos que pareciam importantes perdem completamente o sentido. É como se você acordasse um dia falando uma língua diferente e ninguém mais conseguisse te entender. O isolamento social é quase inevitável durante essa fase. Não porque você escolha se afastar, mas porque você literalmente não consegue mais participar de conversas superficiais, de eventos sociais sem significado, de rituais coletivos que perderam o sentido para você. É como se você tivesse desenvolvido uma alergia à futilidade. Isso pode ser interpretado pelos outros como depressão, arrogância ou desequilíbrio mental. A hipersensibilidade também se intensifica dramaticamente. Você pode sentir as emoções dos outros como se fossem suas próprias. Ambientes carregados de tensão se tornam insuportáveis. Músicas, filmes, notícias, que antes consumia naturalmente, agora te afetam profundamente. É como se todas as suas defesas psíquicas tivessem baixado, deixando você completamente exposto às energias do ambiente. Jung observou que durante a individuação, o inconsciente pessoal se conecta com o inconsciente coletivo, aquela dimensão da psique que compartilhamos com toda a humanidade. Isso pode gerar experiências de conexão mística, insights profundos sobre a natureza da realidade, percepções que transcendem o conhecimento comum. Mas também pode ser avassalador para uma consciência que não está preparada para tanta amplitude. O vazio que você sente durante essa fase não é depressão no sentido clínico. É o vazio fértil do útero cósmico, onde algo novo está sendo gestado. É o silêncio que antecede uma nova sinfonia. É a escuridão que precede uma nova aurora. Mas quando você está no meio dele, é impossível ter certeza de que algo vai nascer. Você só sente o vazio, a ausência, o não saber. A desconexão com o mundo externo reflete, na verdade, uma reconexão com o mundo interno. Você está aprendendo a habitar dimensões da sua própria psique que estavam inexploradas. Está desenvolvendo uma relação íntima com aspectos de si mesmo que antes eram completamente inconscientes. É um processo de introversão necessária para que depois você possa se relacionar com o mundo de forma mais autêntica. O tempo da alma não segue cronômetros. Durante a individuação, você pode ter a sensação de que já passou uma eternidade, quando na verdade foram apenas algumas semanas. Ou pode sentir que foi só ontem que tudo começou, quando na verdade já faz meses. O tempo psicológico é elástico, e isso pode contribuir para a sensação de desorientação. Você perde as referências habituais de passado e futuro, e fica suspenso num eterno presente. A tendência da família e dos amigos é tentar normalizar você, trazer você de volta ao estado anterior. Eles podem sugerir terapia, medicação, atividades para tirar você dessa. Mas Jung alertava que interromper prematuramente um processo de individuação pode ser mais prejudicial do que benéfico. É como tentar forçar uma flor a abrir antes da hora. Você pode danificar irremediavelmente o processo natural de florescimento. A chave para navegar essa fase é desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter a tensão entre os opostos sem cair em nenhum dos extremos. Não negar a realidade da experiência interna, nem se desconectar completamente da realidade externa. Não se identificar totalmente com os conteúdos emergentes, nem rejeitá-los como fantasia. É uma dança delicada entre aceitação e discernimento. Existe uma dimensão temporal que nossa sociedade moderna perdeu completamente a capacidade de compreender: o tempo da alma. Vivemos governados pelo tempo do relógio, pelo tempo da produtividade, pelo tempo das entregas e dos resultados. Mas a alma opera numa frequência completamente diferente. Ela funciona no tempo da maturação, no tempo da gestação, no tempo das estações internas que não podem ser apressadas. Durante os processos de transformação profunda, uma das experiências mais frustrantes é descobrir que nada externo funciona da forma habitual.
Técnicas que sempre deram resultado param de funcionar. Estratégias que resolviam problemas se tornam inúteis. Pessoas que sempre ofereciam conforto não conseguem mais te alcançar. É como se você tivesse mudado de frequência e não conseguisse mais sintonizar com as ferramentas antigas. Isso acontece porque você está operando a partir de uma parte diferente da psique. A mente racional, que sempre foi sua ferramenta principal de navegação no mundo, agora está subordinada a processos mais profundos e instintivos. É como se você tivesse trocado o piloto automático pelo manual, mas ainda não soubesse manejar os controles dessa nova forma de estar no mundo. A lentidão que caracteriza essa fase não é preguiça ou falta de motivação, é sabedoria instintiva. A alma sabe que transformações reais não podem ser apressadas. Ela cria uma espécie de proteção natural que te impede de tomar decisões precipitadas ou de voltar aos padrões antigos antes que as mudanças internas tenham se consolidado. É como se ela dissesse: calma, deixa-a assentar, deixa-a amadurecer. Jung observou que tentar acelerar artificialmente um processo de individuação é como tentar forçar uma criança a andar antes que seus ossos tenham se desenvolvido suficientemente. Você pode até conseguir alguns passos, mas vai comprometer todo o desenvolvimento futuro. A alma tem seus próprios ritmos de crescimento que precisam ser respeitados, mesmo quando isso gera ansiedade na mente consciente. O cansaço profundo que você sente durante essa fase é diferente do cansaço físico comum. É um cansaço existencial, o cansaço de ter que sustentar máscaras que não combinam mais com você, de ter que participar de conversas que não fazem sentido, de ter que manter relacionamentos que perderam a vitalidade. É um pedido da alma por coerência, por alinhamento entre quem você é e como você vive. Esse cansaço também reflete a enormidade do trabalho interno que está acontecendo. Mesmo quando você parece estar fazendo nada, há um processo gigantesco de reorganização psíquica em andamento. É como uma reforma completa numa casa. Enquanto os operários trabalham, você não pode usar os cômodos normalmente. O cansaço é o corpo pedindo energia para sustentar essa reconstrução interna. A insônia, ou as alterações no padrão do sono, são comuns nessa fase. A alma, muitas vezes, usa o período noturno para processar conteúdos que não conseguem emergir durante o dia. Sonhos intensos, despertar com insights, madrugadas de contemplação. Tudo isso faz parte do processo. É como se sua psique tivesse descoberto que precisa de mais tempo de processamento do que as horas acordado permitem. A dificuldade de concentração em atividades superficiais também é natural. Sua psique está direcionando toda a energia disponível para o processo de transformação. Ler romances, assistir filmes de entretenimento, participar de conversas triviais pode se tornar impossível, não por déficit de atenção, mas por excesso de profundidade. É como se você tivesse desenvolvido uma intolerância natural à superficialidade. As pessoas ao seu redor podem interpretar essa lentidão como depressão, preguiça ou falta de ambição. Podem pressionar você a reagir, a se mexer, a fazer alguma coisa. Mas Jung alertava que durante a individuação, a ação precipitada pode interromper processos cruciais que estão acontecendo em níveis inconscientes. Às vezes, não fazer nada é a coisa mais importante que você pode fazer. A natureza nunca tem pressa, mas tudo se realiza no tempo certo. Uma semente não brota mais rápido porque você fica ansiosa por ver a planta. Uma fruta não amadurece mais depressa porque você tem fome. Os processos naturais têm seus próprios tempos, e a individuação é um processo natural. Tentar acelerá-lo é como tentar empurrar o rio. Você só vai se cansar e criar turbulência desnecessária. A sabedoria está em aprender a confiar no tempo da alma, mesmo quando ele contradiz todas as suas expectativas racionais. Em desenvolver paciência, não como resignação passiva, mas como participação ativa no mistério do próprio desabrochar. Em compreender que você não está atrasado na vida, você está exatamente onde precisa estar para que sua transformação seja sólida e duradoura.
O paradoxo é que quanto mais você consegue relaxar no tempo da alma, mais rapidamente as coisas começam a fluir. Quando você para de lutar contra o processo e passa a colaborar com ele, quando deixa de tentar controlar os resultados e foca na qualidade da experiência presente, a vida começa a responder de formas surpreendentes e sincronísticas. Existe uma compreensão revolucionária que Jung trouxe para o mundo. Nem toda perda é tragédia, nem todo final é fracasso, nem toda ruptura é destruição. Algumas rupturas são sagradas, são intervenções da própria vida para nos liberar de estruturas que já não servem ao nosso crescimento. São atos de amor cósmico que nossa mente racional raramente consegue compreender no momento em que acontecem. O afastamento de pessoas que pareciam essenciais na sua vida é talvez uma das experiências mais dolorosas do processo de individuação. De repente, você percebe que não consegue mais se conectar com amigos que conhece há décadas. Conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem forçadas, superficiais, vazias. Você sente que está falando línguas diferentes, vivendo em dimensões paralelas da experiência humana. Esse afastamento raramente é dramático ou conflituoso. É mais sutil, mais gradual. Você simplesmente percebe que não tem mais energia para sustentar certas dinâmicas relacionais. Não consegue mais fingir interesse por assuntos que considera irrelevantes. Não consegue mais participar de fofocas, reclamações crônicas, conversas que giram sempre em torno dos mesmos padrões repetitivos sem evolução. A perda de sentido em atividades que antes davam prazer também é desconcertante. Hobbies que você praticava há anos, de repente, não despertam nenhum interesse. Programas de TV que acompanhava religiosamente se tornam insuportáveis. Eventos sociais que aguardava com expectativa agora parecem perda de tempo. É como se você tivesse mudado de frequência e não conseguisse mais sintonizar com os prazeres antigos. Relacionamentos amorosos e familiares também podem passar por rupturas profundas durante esse período. Não necessariamente rupturas definitivas, mas transformações radicais na forma de se relacionar. Você pode descobrir que dinâmicas que sustentou por anos eram baseadas em codependência, não em amor verdadeiro. Que papéis que desempenhou em relacionamentos não refletiam quem você realmente é. A quebra de vínculos tóxicos é parte essencial do processo de purificação. Jung observou que durante a individuação, tudo que não vibra com sua autenticidade emergente naturalmente se afasta da sua vida. É como se houvesse uma força magnética seletiva que atrai o que nutre sua alma e repele o que a drena. Isso pode incluir trabalhos, amizades, compromissos, até mesmo lugares onde você morava. O mais difícil de compreender é que essa limpeza energética não acontece necessariamente porque as pessoas ou situações são ruins. Elas simplesmente não combinam mais com a frequência em que você está vibrando. É como tentar sintonizar uma música clássica num rádio regulado para rock pesado. Não há maldade em nenhum dos lados, há apenas incompatibilidade de frequências. A verdade que se impõe durante essas rupturas pode ser brutal para o ego. Você pode descobrir que relacionamentos que durou décadas eram sustentados mais por hábito e conveniência do que por conexão genuína. Que vínculos que considerava profundos eram, na verdade, superficiais. Que amor que acreditava ser incondicional tinha muitas condições implícitas. Quando você está no fundo do poço emocional, quando perdeu as referências habituais, quando não consegue mais funcionar nos padrões antigos, a única direção possível é para dentro. É aí que começa a verdadeira jornada espiritual, não quando tudo está bem, e você decide buscar crescimento por curiosidade intelectual, mas quando a vida te força a mergulhar nas profundezas da própria alma para encontrar recursos que nem sabia que possuía. Jung dizia que o confronto com o vazio é necessário para descobrir o que é verdadeiramente essencial. Quando todas as distrações são removidas, quando todos os apoios externos desabam, quando você fica sozinho consigo mesmo, é que pode finalmente ouvir a voz da sua própria sabedoria. É no silêncio forçado que a alma sussurra seus segredos mais profundos.
O processo de limpeza pode parecer impiedoso, mas é profundamente amoroso. A vida está removendo tudo que impede você de ser quem realmente é. Está criando espaço para que relacionamentos mais autênticos possam emergir. Está liberando energia que estava sendo desperdiçada em dinâmicas que não nutrem sua evolução. Está preparando o terreno para uma nova forma de estar no mundo. A solidão que emerge dessas rupturas não é punição, é incubação. É o útero sagrado onde uma nova versão de você está sendo gestada. É o laboratório alquímico onde elementos antigos são decompostos para que elementos novos possam se formar. É a crisálida onde a lagarta da sua personalidade antiga se dissolve para que a borboleta da sua essência possa emergir. A sabedoria está em confiar que essas rupturas, por mais dolorosas que sejam, estão te conduzindo para algo muito mais verdadeiro e satisfatório do que aquilo que você perdeu. Que a solidão temporária é o preço da intimidade real. Que o vazio presente é o espaço necessário para a plenitude futura. Que toda morte simbólica é seguida de um renascimento mais poderoso. Uma das descobertas mais revolucionárias de Carl Jung foi a existência do inconsciente coletivo, uma dimensão da psique que transcende a experiência individual e nos conecta com toda a humanidade. Isso significa que mesmo nos momentos de maior solidão, quando você sente que ninguém pode compreender pelo que está passando, você está plugado numa rede invisível de sabedoria que atravessa culturas, épocas e continentes. A dor que você sente não é única sua. Ela faz parte de um padrão arquetípico que milhares de pessoas já viveram antes de você e que milhares estão vivendo neste exato momento. O processo de despertar, de individuação, de morte e renascimento psicológico é uma jornada universal que se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, mas que mantém uma estrutura essencial similar. Jung identificou que, quando estamos passando por processos profundos de transformação, nossa sensibilidade se expande dramaticamente. Começamos a captar não apenas nossas próprias emoções, mas também as correntes emocionais coletivas. Isso pode ser assustador no início. Você pode se sentir uma esponja emocional, absorvendo tudo ao redor. Mas também é um sinal de que sua consciência está se expandindo para dimensões mais amplas da experiência humana. O papel da dor como iniciadora espiritual é reconhecido em todas as tradições místicas do mundo. Os gregos falavam da pathos, o sofrimento que conduz à sabedoria. Os budistas ensinam que a dor é a primeira das 4 verdades nobres, o ponto de partida para a iluminação. Os cristãos místicos compreendiam que a noite escura da alma era uma passagem obrigatória para a união divina. Jung secularizou essa sabedoria ancestral, mostrando que são processos psicológicos universais. A solidão extrema que você pode sentir durante a individuação tem uma função específica. Ela te força a desenvolver uma relação íntima com as partes mais profundas de si mesmo. Quando não há ninguém para te distrair, para validar suas percepções, para confirmar suas interpretações da realidade, você precisa aprender a confiar na sua própria bússola interna. Precisa desenvolver o que Jung chamava de função religiosa, uma conexão direta com o sagrado. O surgimento da sensibilidade espiritual durante esse período não é coincidência. Quando as defesas do ego se enfraquecem, quando a persona se desintegra, quando as estruturas conhecidas desabam, você fica mais permeável às dimensões sutis da realidade. Pode começar a ter experiências que antes consideraria impossíveis, intuições profundas, sincronicidades marcantes, sonhos reveladores, sensações de conexão com algo maior. Jung descobriu que existe um campo de informação acessível a todos nós, uma biblioteca cósmica, onde estão armazenadas todas as experiências humanas de transformação. Quando você está no meio de um processo de individuação, você ganha acesso a essa biblioteca. Por isso, surgem insights que parecem vir do nada, compreensões que transcendem seu conhecimento intelectual, sabedoria que parece ancestral.
A cura nunca é instantânea porque ela não é apenas um processo pessoal. É também um processo transpessoal. Quando você se cura, você está curando não apenas suas próprias feridas, mas também as feridas dos seus ancestrais, as feridas da sua linhagem familiar, as feridas coletivas da humanidade. Por isso, a individuação é simultaneamente o processo mais íntimo e mais altruísta que existe. O isolamento que você sente é temporário, mas a conexão que você está desenvolvendo com as dimensões mais profundas da existência é permanente. Você está aprendendo a se relacionar não apenas com outros indivíduos, mas com a própria essência da humanidade. Está desenvolvendo compaixão não apenas pelas suas próprias dores, mas pelas dores universais que todos compartilhamos. Jung observou que pessoas que passam por processos profundos de individuação frequentemente desenvolvem capacidades terapêuticas naturais, não porque estudaram técnicas, mas porque mergulharam tão profundamente na própria dor que desenvolveram uma compreensão visceral dos processos de cura. Elas se tornam curadoras feridas, pessoas que podem ajudar outros precisamente porque passaram pelo fogo da transformação. Quando você começa a escutar esse chamado interno, quando para de resistir ao processo e passa a colaborar com ele, algo mágico acontece. Você descobre que não está sozinho. Começam a aparecer na sua vida outras pessoas que estão passando por jornadas similares. Livros que precisava ler chegam às suas mãos. Professores aparecem no momento certo. Sincronicidades começam a guiar seus passos. A rede de apoio que emerge durante a individuação é diferente das redes sociais convencionais. Ela é baseada não em afinidades superficiais, mas em reconhecimento mútuo entre almas que estão fazendo a mesma jornada. São conexões que transcendem idade, classe social, cultura, são reconhecimentos entre consciências que estão despertando para a mesma verdade fundamental. O paradoxo é que para encontrar sua tribo espiritual, você primeiro precisa passar pela solidão absoluta. Para descobrir as conexões reais, você precisa se desconectar das conexões falsas. Para encontrar o amor incondicional, você precisa atravessar o deserto da falta de amor. É uma lei espiritual. Você só encontra do lado de fora aquilo que primeiro encontrou do lado de dentro. A jornada de individuação é simultaneamente a mais solitária e a mais conectada das experiências humanas. Solitária porque ninguém pode fazer o trabalho interno por você. Conectada porque você está participando do processo mais fundamental da evolução da consciência. Não apenas a sua consciência individual, mas a consciência coletiva da espécie humana. Durante os processos de transformação profunda, você vai se encontrar no meio de uma batalha épica entre duas forças completamente diferentes dentro de você. O ego, que quer manter tudo como sempre foi, e a alma, que está te chamando para uma nova forma de existir. Compreender essa dinâmica é fundamental para navegar a individuação sem ser destroçado pelas forças internas que parecem te puxar em direções opostas. O ego não é seu inimigo. Ele é uma estrutura psíquica necessária que tem a função de te manter seguro, funcional, socialmente adaptado. Durante décadas, ele cumpriu bem seu papel, criando estratégias para você sobreviver, ter sucesso, ser aceito. Mas agora que sua alma está pedindo uma expansão, uma evolução, uma transformação, o ego interpreta isso como uma ameaça existencial. E por isso ele grita tão alto. Os gritos do ego durante a individuação são inconfundíveis. Você está ficando louco. Todo mundo vai te abandonar. Você vai perder tudo que conquistou. Isso é coisa da sua cabeça. Você precisa voltar a ser normal. O ego usa todas as armas psicológicas disponíveis para te convencer a voltar aos padrões conhecidos. Ele prefere uma prisão familiar a um território desconhecido, mesmo que esse território seja sua própria liberdade. A diferença entre os gritos do ego e os sussurros da alma é sutil, mas fundamental. O ego sempre vem acompanhado de urgência, de drama, de catastrofização. A alma, por outro lado, tem uma qualidade serena, mesmo quando está pedindo mudanças radicais. O ego grita, faça alguma coisa agora. A alma sussurra,
Confie no processo. O ego exige garantias. A alma pede apenas fé. Jung identificou que as crises são pontos de encontro entre a velha identidade e o novo ser em gestação. É como se duas versões de você coexistissem temporariamente. Uma que ainda se identifica com os padrões antigos e outra que já reconhece a insustentabilidade desses padrões. O conflito entre essas duas versões é o que gera a sensação de estar sendo dilacerado internamente. A velha identidade está ancorada em referências externas. O que os outros pensam, o que é socialmente aceito, o que garante segurança material, o que proporciona status. A nova identidade que está emergindo está ancorada em referências internas. O que você genuinamente sente, o que faz sua alma vibrar, o que te conecta com seu propósito essencial, o que te faz sentir vivo de verdade. O ego interpreta qualquer movimento em direção à autenticidade como perda de controle. E, de certa forma, ele está correto. Você está perdendo o controle baseado na manipulação externa para encontrar um controle baseado na sabedoria interna. Está trocando o controle rígido e limitador pelo que Jung chamava de entrega consciente, uma forma de navegação que confia no fluxo natural da vida. A diferença entre controle e entrega é uma das compreensões mais importantes da jornada espiritual. Controle é quando você tenta forçar a realidade a se conformar com suas expectativas. Entrega é quando você alinha suas expectativas com o fluxo natural da realidade. Controle é baseado no medo. Entrega é baseada no amor. Controle esgota sua energia. Entrega multiplica sua energia. Deixar de lutar contra si mesmo é talvez o maior ato de coragem que existe, porque significa renunciar à ilusão de que você pode controlar os resultados e aceitar que sua única responsabilidade é ser verdadeiro com o que emerge de dentro de você. É parar de tentar ser quem você acha que deveria ser e começar a ser quem você realmente é. O ego vai tentar te convencer de que entrega é desistência, que aceitar é conformismo, que fluir é passividade. Mas Jung descobriu que é exatamente o oposto. A entrega consciente exige muito mais força do que a resistência. Aceitar o que não pode ser mudado libera energia para transformar o que pode ser transformado. Fluir com a vida permite que você navegue as correntes ao invés de ser arrastado por elas. Durante a individuação, você vai precisar aprender a discernir entre quando agir e quando esperar, entre quando insistir e quando soltar, entre quando lutar e quando se render. Essa é uma arte que não pode ser aprendida intelectualmente. Ela se desenvolve através da experiência, do erro, do acerto, do refinamento gradual da sensibilidade interna. A alma tem uma inteligência que transcende a lógica racional. Ela sabe coisas que sua mente consciente não sabe. Ela percebe conexões que seus sentidos não captam. Ela antecipa desdobramentos que sua capacidade de planejamento não alcança. Por isso, seguir a orientação da alma muitas vezes significa tomar decisões que parecem irracionais para os outros e até para você mesmo. O paradoxo é que quanto mais você aprende a confiar na sabedoria da alma, mais eficaz você se torna no mundo prático. Quando suas ações estão alinhadas com sua verdade interna, elas têm uma potência que ações baseadas apenas na estratégia racional nunca conseguem alcançar. É como a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar a favor dela. Você chega mais longe, gastando muito menos energia. A batalha entre ego e alma não tem um vencedor definitivo. O objetivo não é eliminar o ego, mas educá-lo. Não é ignorar a alma, mas integrá-la. O estado maduro da individuação é quando essas duas forças aprendem a colaborar. O ego oferece sua capacidade de planejamento e execução. A alma oferece sua sabedoria sobre direção e significado. Juntos, eles criam uma vida que é simultaneamente prática e sagrada. A cada dia, recebo comentários e mensagens de pessoas que se encontram profundamente com o conteúdo que compartilhamos aqui. Relatos tocantes de reconhecimento,
de alívio por finalmente encontrar palavras para sentimentos que pareciam indescritíveis. Histórias de pessoas que descobrem que não estão sozinhas nessa jornada de transformação interior, que encontram nesses vídeos uma companhia nos momentos mais desafiadores do processo de despertar. Fico profundamente grato ao saber que essas reflexões chegam até vocês exatamente quando mais precisam ouvi-las, que servem como uma luz orientadora nos momentos de maior confusão, como uma mão estendida nos momentos de maior solidão. Mas há algo crucial que preciso compartilhar com vocês. Compreender intelectualmente o processo é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando saímos da zona de conforto da teoria e entramos no território desafiador da prática. Por isso desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, não como mais um curso teórico sobre crescimento pessoal, mas como um processo experiencial, com ferramentas práticas e exercícios concretos para você efetivamente colocar em movimento a transformação que sua alma está pedindo. Porque uma coisa é reconhecer os padrões que te mantêm preso, outra coisa é ter a estrutura e o suporte necessários para transformá-los. O programa nasceu da percepção de que muitas pessoas ficam eternamente na fase de autoconhecimento intelectual, colecionando insights e compreensões, mas sem nunca dar o salto quântico que leva à mudança real. É como se fossem especialistas em mapear o território, mas nunca se aventurassem a caminhar pelos novos caminhos que descobriram. Se você sente que chegou o momento de sair da posição de espectador da própria transformação e se tornar protagonista ativo da sua evolução, o link para conhecer o programa está no primeiro comentário fixado. Não é um curso comum, é um acompanhamento estruturado para você navegar com segurança e eficácia as águas profundas da sua própria metamorfose. Existe um fenômeno misterioso que Jung estudou extensivamente: a sincronicidade como resposta direta aos chamados inconscientes da alma. Quando você realmente está pronto para uma transformação, quando sua psique faz um pedido genuíno por evolução, o universo começa a conspirar para criar as condições necessárias para que essa transformação aconteça. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Você encontrar estas palavras não é casual. A sincronicidade não é superstição nem pensamento mágico. É um princípio psicológico que Jung observou funcionando consistentemente na vida das pessoas que estão passando por processos de individuação. Quando a alma está pronta para receber uma informação, para dar um passo, para fazer uma mudança, ela magnetiza as experiências necessárias. Pessoas certas aparecem. Livros se abrem na página exata. Conversas revelam insights precisos. E vídeos como este chegam até você. O pedido inconsciente por transformação geralmente não é verbal nem consciente. Ele emerge como uma inquietação profunda, uma sensação de que algo precisa mudar, uma abertura interna para possibilidades que você nem sabe direito quais são. É como se sua alma enviasse um sinal para o universo. Estou pronto para o próximo nível. E então, começam a aparecer os recursos, as informações, as oportunidades para esse próximo nível se manifestar. Mas há uma diferença crucial entre estar interessado em transformação e estar comprometido com ela. O interesse é passivo. Você lê sobre crescimento pessoal, assiste vídeos, talvez até faça alguns cursos, mas continua vivendo fundamentalmente da mesma forma. O compromisso é ativo. Você reconhece que chegou o momento de parar de apenas consumir conteúdo transformador e começar a se transformar de fato. A resistência a dar esse passo é compreensível e natural, porque transformação real significa morte simbólica de aspectos da sua identidade que você conhece há décadas. Significa sair da zona de conforto, não apenas externa, mas interna. Significa aceitar que você vai precisar desaprender certas coisas para aprender outras. Significa reconhecer que crescimento genuíno sempre envolve desconforto. Jung observou que existe um momento específico na jornada de cada pessoa em que a alma para de sussurrar e começa a exigir.
É quando a insatisfação com os padrões antigos se torna maior do que o medo do desconhecido. Quando a dor de continuar como está supera a ansiedade de mudar. Quando você finalmente reconhece que não transformar não é mais uma opção viável. Tudo começa com o sim ao próprio processo. Não um sim condicionado. Vou tentar se não for muito difícil. Não um sim intelectual. Concordo que seria bom mudar. Mas um sim visceral. Um sim que emerge das profundezas do ser. Um sim que já carrega dentro dele a energia necessária para sustentar a transformação mesmo nos momentos mais desafiadores. Esse sim ao processo de individuação é simultaneamente o ato mais simples e mais revolucionário que você pode realizar. Simples porque é apenas uma decisão interna. Revolucionário porque muda completamente sua relação com a vida. Quando você diz sim para a sua própria evolução, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna co-criador da sua realidade. A cura não está distante, não está em algum lugar no futuro. Não depende de condições especiais se alinharem perfeitamente. A cura está aqui, neste momento, nesta respiração, nesta escolha que você pode fazer agora. A escolha de parar de fugir de si mesmo, de parar de adiar o encontro com sua própria verdade, de parar de esperar que alguém ou alguma coisa externa venha resolver o que só você pode resolver. O momento presente é sempre o único momento em que a transformação pode acontecer. O passado já aconteceu e não pode ser mudado. O futuro ainda não existe e é construído pelas escolhas que você faz agora. Só existe este momento, esta oportunidade, esta possibilidade de escolher diferente. E escolher diferente não significa mudar tudo de uma vez. Significa dar o próximo passo na direção da sua autenticidade. Jung dizia que quando você alinha sua vontade consciente com a sabedoria inconsciente, quando para de lutar contra a corrente da sua própria alma, a vida se torna um fluxo quase milagroso de sincronicidades, oportunidades, encontros significativos. É como se você tivesse descoberto a senha para uma dimensão da realidade que sempre esteve disponível, mas que você não sabia como acessar. O timing nunca é perfeito para começar uma jornada de transformação. Sempre há razões para adiar. Muito trabalho, relacionamentos complicados, questões financeiras, responsabilidades familiares. Mas a alma não espera o momento conveniente. Ela cria o momento necessário. E talvez este seja o momento necessário para você dar o primeiro passo consciente na direção de quem você realmente é. A decisão de começar não precisa vir acompanhada de um plano detalhado ou de garantias sobre como tudo vai se desenrolar. Na verdade, a necessidade de controlar completamente o processo é muitas vezes o que impede que ele comece. A alma funciona por revelação gradual, não por planejamento estratégico. Você só precisa dar o primeiro passo. O segundo passo vai se revelar quando você der o primeiro. Se você está sentindo uma ressonância profunda com estas palavras, se algo dentro de você está se reconhecendo nesta descrição do processo de individuação, se há uma parte de você que sabe que chegou a hora de parar de viver na superfície, isso não é coincidência, é sincronicidade. É sua alma confirmando que está pronta para a jornada mais importante da sua vida, a jornada de volta para casa, de volta para você mesmo. Se você chegou até aqui, até estas últimas palavras, isso já é um sinal poderoso de que algo em você está pronto para a transformação. Não é por acaso que você teve paciência para absorver todo este conteúdo, que permitiu que essas ideias penetrassem nas camadas mais profundas da sua consciência. Sua alma reconheceu informações que precisava ouvir, e isso já é, em si mesmo, um ato de coragem e força interior. Quero fazer uma pausa aqui para honrar a jornada que você já percorreu até este momento. Reconhecer que você chegou a estas palavras carrega uma bagagem de experiências, de tentativas, talvez de desilusões, certamente de uma busca genuína por algo mais verdadeiro e significativo. Cada pessoa que assiste conteúdos como este está, de alguma forma, respondendo a um chamado interno que muitos preferem ignorar. Você escolheu não ignorar. O
O fato de você estar aqui significa que você faz parte de uma minoria consciente. Pessoas que reconhecem que a vida superficial não satisfaz, que os prazeres convencionais deixaram de fazer sentido, que há uma sede mais profunda pedindo para ser saciada. Isso te coloca numa linhagem de buscadores que atravessa todas as épocas e culturas, pessoas que escolheram o caminho mais difícil, mas infinitamente mais recompensador da autenticidade. Jung nos ensinou que o processo de individuação não é um luxo espiritual, mas uma necessidade psicológica. Quando uma alma está pronta para evoluir, ela vai criar todas as condições necessárias para que essa evolução aconteça. As crises, os desafios, as rupturas que você pode ter vivido não eram punições, eram convites. Convites para você mergulhar mais fundo, para encontrar recursos internos que nem sabia que possuía, para descobrir dimensões de si mesmo que estavam adormecidas. A dor emocional que talvez tenha te trazido até aqui não é seu inimigo. Ela é sua maior professora. Ela te forçou a questionar verdades que aceitava sem pensar. Te obrigou a sair da zona de conforto emocional. Te empurrou para territórios desconhecidos da própria psique, onde tesouros estavam esperando para serem descobertos. Sem essa dor, você poderia ter passado a vida inteira dormindo na superfície da sua potencialidade. O que mais me impressiona é perceber como cada pessoa que passa por esse processo de despertar desenvolve uma sensibilidade única para reconhecer outros que estão fazendo a mesma jornada. Há um reconhecimento mútuo, uma linguagem silenciosa entre almas que sabem o que significa mergulhar nas profundezas da própria sombra e emergir mais inteiras. Você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de uma comunidade invisível de consciências despertando. A transformação que você está vivendo, ou que está prestes a viver, não é apenas pessoal. Ela é transpessoal. Quando você se cura, você está contribuindo para a cura coletiva. Quando você se liberta de padrões limitadores, você está criando espaço para que outros também se libertem. Quando você escolhe a autenticidade ao invés da conformidade, você está expandindo o campo de possibilidades para toda a humanidade. Jung tinha uma visão profundamente otimista sobre a evolução da consciência humana. Ele acreditava que cada pessoa que completa seu processo de individuação torna mais fácil para as próximas gerações fazerem o mesmo. É como se você estivesse abrindo caminhos na consciência coletiva, desbravando territórios que outros poderão percorrer com maior facilidade. A jornada que você está fazendo, ou que está considerando começar, é simultaneamente a mais íntima e a mais altruísta das jornadas. Íntima porque ninguém pode fazer o trabalho interno por você. Altruísta porque os frutos desse trabalho se espalham naturalmente para todos ao seu redor. Pessoas mais autênticas criam relacionamentos mais verdadeiros, famílias mais saudáveis, ambientes de trabalho mais humanos, uma sociedade mais consciente. Não subestime o poder transformador da sua própria evolução. Cada vez que você escolhe responder ao invés de reagir, que escolhe a verdade ao invés da conveniência, que escolhe o amor ao invés do medo, você está contribuindo para uma mudança que vai muito além dos limites da sua vida pessoal. Você está participando da evolução da própria espécie humana. Agora quero fazer um convite direto para você. Comente aqui embaixo como você está se sentindo depois de ouvir essas palavras. O que mais tocou seu coração? Qual insight ressoa mais profundamente com o momento que você está vivendo? Que parte da sua jornada você reconheceu nessa descrição? Sua voz importa, sua experiência importa, seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de começar sua própria transformação. Se este conteúdo chegou até você no momento certo, se você sentiu que essas palavras foram dirigidas especificamente para sua alma, considere curtir o vídeo. Não por cortesia, mas como um ato de reconhecimento. Reconhecimento de que existe uma sabedoria universal operando através de encontros como este. Sua curtida ajuda este conteúdo a encontrar outras pessoas que estão precisando ouvi-lo. Inscreva-se no canal se você sente que quer continuar esta jornada conosco.
Não fazemos conteúdo para entretenimento, fazemos conteúdo para transformação. Cada vídeo é um mergulho profundo nos mistérios da alma humana, uma exploração das possibilidades mais elevadas da experiência humana. Ative as notificações para não perder os próximos mergulhos que preparamos para vocês. E principalmente, se você está vendo isso agora neste momento, lembre-se de que a alma não erra o timing. Não há acaso no encontro entre uma consciência pronta para evoluir e as informações que ela precisa para dar o próximo passo. Você está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o que precisa viver, para se tornar exatamente quem você está destinado a ser. A hora é agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as circunstâncias estiverem perfeitas. Agora. Sua alma já esperou tempo suficiente. Sua autenticidade já ficou escondida por tempo demais. Sua verdade já foi silenciada por muito tempo. O momento de começar a jornada de volta para casa, de volta para você mesmo, é este momento. É agora. É sempre agora,